Continuando o nosso tema de assimetria e curtose, vamos falar sobre justamente agora o coeficiente de assimetria. Então, toda vez que nós vimos uma figura de distribuição de probabilidades ou distribuição estatística, nós temos lá a questão de avaliar se ela é simétrica ou não. Mas precisamos de algo que não seja apenas visual. Precisamos ter uma quantificação. Eu preciso sempre quantificar. O que é quantificar? É eu pegar algo e traduzir em números, em quantidade. Então eu preciso quantificar o desvio de uma distribuição em relação a quem? A uma distribuição simétrica. Então eu imagino, quando eu tenho uma distribuição simétrica, os dois lados da distribuição são iguais. Mas eu uso essa simetria como termo de comparação para avaliar quantitativamente uma distribuição assimétrica. E aí eu vou ter como comparar as distribuições entre si e o grau de assimetria entre elas. A curva será mais assimétrica quanto maior for esse coeficiente de assimetria. Então eu tenho várias formas de fazer essa medida. Uma delas é conhecida como coeficiente de assimetria de Pearson. O coeficiente de assimetria de Pearson eu tenho o modo A e ele me dá o que? Ele calcula o valor médio menos a mediana dividido pelo desvio padrão da amostra. Então, como é que eu posso avaliar em termos desse coeficiente? Se o valor de A médio for menor que zero, a distribuição será o que? Assimetria negativa. Se ela for maior que zero, a nossa assimetria será positiva. E se ela tiver uma simetria igual a zero, nós temos uma distribuição simétrica. Então toda vez que eu faço essa comparação usando quem? A minha mediana, a minha média aritmétrica, o meu desvio padrão, a mediana e a média aritmétrica, eu consigo quantificar também o grau de desvio da minha amostra. Então, por exemplo, vamos considerar aqui, sendo a renda média de um trabalhador de uma empresa igual a R$ 1.194,50, a mediana é R$ 1.134,40 e o desvio padrão é de 124,35. O coeficiente de assimetria vai ser então, nós temos aqui a renda média de um trabalhador em uma empresa igual a tanto, e aí eu vou fazendo as contas, substituindo nos valores, eu tenho que a curva é positiva, assimétrica ou assimétrica à direita. Então aqui nesse caso, né, eu vou ter ali o valor esse menos esse, né, que vai me dar ali os R$ 60,10, dividido ali por 124,35, que vai ser igual a o 0,49 aproximadamente, 0,49. Então eu tenho que esse valor ele é positivo, e por ser positivo eu tenho ali, pela regra anterior, né, eu tenho toda vez que a distribuição assimétrica positiva. Ok? Então esse caso ele é tranquilo de se entender. Um outro exemplo é o coeficiente de Pearson B. Ele vai medir o afastamento da simetria, mas só que ele vai ser expresso entre a média, a moda, em relação ao desvio padrão do grupo. Então eu tenho aqui o coeficiente de assimetria de Pearson, certo? Moda, média aritmétrica e desvio padrão. Então eu tenho aqui a média, a moda e o desvio padrão.
E tal como no caso anterior, se ele for igual a zero, ela é simétrica, maior que zero, assimétrica positiva, e menor que zero, assimétrica negativa. O que eu mudei? Eu mudei como o termo que eu estou usando como padrão de referência, ao invés de usar a mediana, certo? Eu usava ali a mediana, eu passei a usar a moda no lugar. Um outro coeficiente importante é o coeficiente de momento de assimetria, né? E ele caracteriza o que? Me dá uma informação da tendência central, dispersão e assimetria de uma distribuição. Então, por exemplo, eu tenho aqui seja M2 e M3 os momentos de segunda e terceira ordem centradas na média. Define-se o coeficiente de assimetria como sendo essa equação aqui. Então, o coeficiente do momento de assimetria α3 é o terceiro momento abstrato. E a intensidade ela vai ser dada em termos desse α3. Ok? Então, na verdade, quando falamos aqui de momento, em estatística, nós temos ali o momento que são, né, a, a tendência central, a dispersão, a simetria e curtose. Então, os momentos na ordem são essa: tendência central, que é o M1, né? Eu tenho a dispersão, que é o M2. Tenho também a assimetria, que é o M3. E eu tenho a curtose, que é o M4. Então tem aqui a tendência central, tenho aqui a dispersão, a assimetria e a curtose. Então, a partir desses elementos, né, desses dados momentos, eu começo a falar sobre o coeficiente de assimetria. Então, tenho esses aspectos. E a partir desses coeficientes de assimetria, eu faço essa variação da intensidade da assimetria. Então, toda vez que a minha intensidade for, né, nesse intervalo de zero, eu tenho intensidade de simetria fraca e forte quando ele for maior do que 1 e menor do que 0,2. O que é a curtose? A curtose é o grau de achatamento de uma distribuição. Então ela vai ter o que? Distribuição de frequência tem apenas uma moda, ou seja, ela é unimodal em relação ao normal. Ela vai medir o agrupamento de valores da distribuição em torno do centro. Então, quanto maior o agrupamento de valores em torno do centro, maior será o valor da curtose, sendo que os tipos de curtose são leptocurtótica, à medida que a curtose é maior que a distribuição normal, a curva é mais alta que a curva da distribuição normal. A mesocúrtica é a medida da curtose que é igual à da distribuição normal, e a platicúrtica, né, que a curtose é menor do que a distribuição padrão. O coeficiente percentílico de curtose, né, ele é calculado pelas medidas interquartil e pela amplitude entre o percentil de 10% e 90%. Seu valor para a curva normal é isso aqui, certo? 0,264. Então, o que é esse percentil 10? Quando a gente vai fazer o percentil, imagine que eu tenho aqui um conjunto de dados, e esse conjunto de dados pegamos os dados e nós ordenamos esses dados. Então tem uma série de dados estatísticos que eles estão ordenados numa dada sequência. Eu peguei meus dados, ordenei, lembra como nós fazíamos também para calcular a mediana. Ordeno esses dados e o que é os 10%?
Eu vou pegar aqui os valores que cobrem, por exemplo, 10% dos meus dados. Então esse ponto aqui é o ponto do percentil 10%. Eu vou verificar agora uma região que cubra 90% dos meus dados. Eu peguei todos os 90% dos meus dados. Então esse ponto aqui, que eu tenho a região, o ponto que me dá o que? Eu estou cobrindo o total de 90% dos dados. Isso aqui é o meu percentil de 90%. Aqui seria o percentil de 10%, que eu tenho a cobertura. Eu estou levando em conta apenas 10% dos dados e levando em conta 90% dos dados, eu tenho o percentil 90%. Então, com essas informações, eu consigo avaliar qual é o perfil da minha distribuição em termos de quê? Em termos de curtose. O quão ele vai ser achatado ou não com relação a quem? Com relação à minha distribuição normal, né, que é a distribuição simétrica, certo? Então, na aula de falando sobre curtoses e assimetria é isso. Até a próxima aula.